Ameaças, intimidação e mentiras descaradas. Essas têm sido as ferramentas que o presidente russo, Vladimir Putin, tem usado durante seu governo, especialmente após a invasão da Ucrânia, para tentar persuadir o Ocidente coletivo a fazer o que ele quer. Quando uma linha vermelha está prestes a ser cruzada, Putin reage com escândalo e ameaças, incluindo guerra e armas nucleares. Mas, finalmente, o Ocidente está despertando. A OTAN, ciente de sua força militar, pode desafiar o blefe nuclear de Putin diante do aumento das tensões. A OTAN se encontra em uma posição em que pode fazer Putin recuar, forçando-o a cumprir o que promete. Segundo Con Coughlin, do The Telegraph, a chave para forçar Putin a recuar é Trump, presidente dos Estados Unidos da América, estar disposto a usar o poder militar americano junto com a OTAN para encurralar Putin e deixá-lo sem opções. Coughlin afirma que a agressão de Putin será repelida e a Ucrânia manterá sua soberania. Coughlin ressalta que as ameaças de Putin geralmente são mais graves do que suas ações, principalmente em relação ao Ocidente, frequentemente por apoiar a Ucrânia contra a invasão russa. Uma das táticas menos eficazes de Vladimir Putin na guerra da Ucrânia tem sido ameaçar o Ocidente com cenários apocalípticos. Coughlin sempre aponta soluções em situações difíceis, e há muitas evidências de que está certo. Desde o início da guerra, muito se falou sobre as chamadas linhas vermelhas da Rússia. Essas eram as ações que o Ocidente poderia tomar e que poderiam levar Putin a intensificar a guerra além do que a Rússia já tinha feito. O envio de tanques dos Estados Unidos da América e possíveis caças ocidentais, como F-16 para a Ucrânia, eram vistos como linhas vermelhas. Sempre que surgia a possibilidade desse armamento chegar à Ucrânia, Putin ameaçava escalar o conflito, até transformando uma guerra convencional em nuclear. As ameaças eram tão comuns que a United 24 Media fez uma lista das vezes que a Rússia acusou o Ocidente de escalada e ameaçou guerra nuclear, de forma vaga ou explícita. Em resposta, a Rússia fez tantas dessas ameaças que não conseguimos discutir todas elas, sendo que a lista da United 24 Media apresenta quase 80 casos distintos. Desde o início da invasão de Putin à Ucrânia, houve ameaças de uso de armas nucleares e mísseis hipersônicos. Com Finlândia e Suécia na OTAN, dizem que ataques à Crimeia provocariam uma resposta final. Um ex-assessor de Putin ameaçou o Reino Unido, afirmando que armas nucleares serão usadas se o país não parar de interferir nos assuntos da Rússia. Muitas dessas ameaças foram feitas nos primeiros 8 meses da guerra. Desde então, houve muitas outras. Para ser justo, a Rússia tem poder nuclear para sustentar ameaças. Será que um dia usaria isso? Em maio, o Boletim dos Cientistas Atômicos estimou que a Rússia possui cerca de 4.309 ogivas para suas forças estratégicas e não estratégicas. O país também aumentou seu estoque de ogivas não estratégicas, de alcance mais curto, que são armas nucleares que não estão previamente apontadas para um alvo específico e podem ser usadas conforme a necessidade. A Rússia tem uma tríade nuclear completa: 870 ogivas em terra, 640 em submarinos e cerca de 200 em bases de bombardeiros pesados. O tamanho impressionante desse arsenal torna as ameaças de Putin críveis, pelo menos no sentido de que a Rússia é capaz de fazer o que afirma ser capaz de fazer. Essas ameaças já funcionaram antes. Coughlin critica o governo Biden por não ter ajudado a Ucrânia a enfrentar a ameaça russa mais cedo. Outros veículos fizeram o mesmo. Em outubro de 2024, Simon Tisdall, do Guardian, chamou o fracasso de Biden em conter a guerra na Ucrânia de um dos maiores erros do ex-presidente dos Estados Unidos da América. Embora Biden tenha conseguido evitar que uma guerra direta entre a Rússia e a OTAN fosse desencadeada, sua abordagem gradual e pouco entusiasmada para armar a Ucrânia sugeria um homem que acreditava que esse tipo de guerra era possível desde o início. Argumenta Tisdall. O Atlantic Council adota uma visão igualmente crítica em um artigo de novembro de 2024, no qual afirma que Biden bagunçou a guerra na Ucrânia ao tratá-la como uma crise a ser gerenciada, em vez de uma guerra que precisava ser vencida. Veja que Biden levou 2 anos e meio para autorizar a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance, como os ATACMS, contra a Rússia. Mesmo assim, só alguns alvos receberam essa permissão. O mesmo veículo sugere que Biden acabou caindo na grande mentira russa, afirmando que, na verdade, os Estados Unidos superestimaram muito o poderio russo.
Em vez de causar choque e pavor, o exército de Putin se mostrou um instrumento precário. Tinha muito poder de fogo, mas sofria com corrupção, moral instável, falhas de comando e problemas logísticos. Voltaremos a esses pontos mais adiante no vídeo. Mas o principal aqui é que Putin e seus comparsas lançaram ameaças livremente, tanto porque intimidação é o jogo deles, quanto porque essas ameaças já provaram funcionar no passado. A Rússia faz isso novamente. Em 2 de dezembro, a Euronews informou que Putin disse que a Rússia está pronta para lutar caso a Europa queira guerra. Putin fez a ameaça após se reunir com enviados dos Estados Unidos da América em Moscou, tentando impedir uma participação maior da Europa nas negociações de paz. Caso a Europa entre em guerra com a Rússia e inicie um conflito, pode ocorrer de Moscou não ter com quem negociar. Com tradução, a Rússia destruirá a Europa se os dois entrarem em guerra. A CNBC noticiou a reunião de Putin com os Estados Unidos da América, destacando que o líder russo novamente recusou aceitar algo, além de suas exigências maximalistas, desde o início da invasão. O veículo citou Putin, que afirmou aos jornalistas: "Não vamos entrar em guerra com a Europa. Eu já disse isso 100 vezes, mas se a Europa de repente quiser nos enfrentar e começar, estamos prontos agora mesmo." Mais uma vez, Putin quer que a Europa acredite que não tem chance. Se cogitar guerra com a Rússia, Putin não iniciará o conflito, o que é ousado afirmar, já que em 2025 a Rússia realizou dezenas de ataques híbridos contra membros da OTAN na Europa. Mas se a luta começar, a Rússia a terminará. Porém, há um problema para Putin. Justamente o que Coughlin destaca em seu artigo. As ameaças de Putin podem ter impedido o Ocidente de ajudar mais a Ucrânia antes. Apesar das supostas linhas vermelhas e ameaças, nucleares ou não, a Rússia nunca cumpriu suas alegações de grande escalada. Pelo que o Ocidente fez durante a guerra, já está na hora da OTAN perceber isso, argumenta Coughlin em seu artigo. Mas, em vez de se intimidar pelas novas ameaças de Putin, os líderes da OTAN devem entender que, mesmo em um confronto militar direto com a Rússia, ainda tem vantagem. Esse argumento não é novo, mas vale repetir, pois Putin renovou ameaças à Europa. Mencionamos linhas vermelhas várias vezes, e isso porque quase todas que existiam quando a guerra na Ucrânia começou já foram cruzadas. Países ocidentais enviaram centenas de tanques para a Ucrânia. F-16 já estão voando, acompanhados por caças Mirage franceses e possivelmente Gripen suecos. Mesmo assim, as bombas nucleares não foram lançadas, e a guerra total que a Rússia ameaçou não ocorreu. O fracasso da Rússia em cumprir ameaças virou motivo de zombaria. Em setembro de 2024, o Reino Unido Defense Journal publicou que a Rússia parece ter mais linhas vermelhas do que tropas, e que essas linhas parecem mudar com mais frequência do que a neblina de Londres. As barreiras tidas como inquebráveis pela Rússia mostraram-se bem flexíveis. Sempre que uma linha vermelha era cruzada, a Rússia criava outra e ameaçava responder se fosse ultrapassada. Inevitavelmente, essa nova linha foi cruzada, e o ciclo se repete várias e várias vezes. Em setembro de 2024, o Conselho Atlântico afirmou que Putin se complicou em suas próprias linhas vermelhas desacreditadas. O artigo relatou uma ameaça que Putin fez sobre países ocidentais permitirem que a Ucrânia use mísseis de longo alcance dentro da Rússia. Agora sabemos que a Ucrânia pode e faz isso desde novembro de 2024. Na época, a ameaça de Putin perdeu força, porque a Ucrânia já usava mísseis ocidentais para atacar a Crimeia ocupada. Você se lembra da nossa menção à Crimeia mais cedo no vídeo? Atacar a península com armas ocidentais era uma linha vermelha que foi cruzada, sem resposta séria da Rússia. Putin tem dificuldade em cumprir promessas, o que nos remete à sua última ameaça. O líder russo afirma que o país está pronto para uma guerra com a Europa, o que seria enfrentar toda a OTAN. A OTAN e a União Europeia compartilham 23 membros e, pelo artigo 5º da OTAN, um ataque a qualquer deles leva o restante da OTAN à guerra. A realidade é bem diferente. A Rússia não está pronta para uma guerra com a OTAN, e é por isso que a OTAN deveria chamar o blefe de Putin sobre sua última ameaça. Essa não é apenas a opinião de Coughlin.
Em 2 de dezembro, a mídia United 24 informou que um oficial não identificado da OTAN afirmou que a Rússia está longe de estar pronta para uma guerra com a Europa ou a OTAN. Putin afirma estar pronto para a guerra, mas frequentemente o que ele diz não é verdade. De qualquer forma, não acredito que Vladimir Putin esteja pronto para uma guerra com a Europa, afirmou o oficial. O oficial acrescentou que sua opinião não impede que a Rússia produza muito equipamento militar. A Rússia talvez tenha capacidade militar e econômica para enfrentar a OTAN, mas travar uma guerra e vencer uma guerra são duas coisas muito diferentes. O motivo é que ele sabe que a OTAN vai se defender. E mesmo que ele tenha capacidade para travar uma guerra, ele não tem capacidade para vencer. O oficial afirma que Putin sabe que a Rússia não venceria contra a OTAN. Mais importante, acredito que Putin entende que a OTAN está agora muito unida na defesa de seus aliados. Coughlin afirma neste artigo que o estado atual das tropas russas e seu desempenho na Ucrânia indicam que a Rússia pode entrar em guerra com a OTAN, mas não pode vencer uma. Coughlin aponta para a fraqueza inerente das forças armadas russas, especialmente quando se trata da qualidade dos soldados do país e da capacidade da Rússia de manter esses soldados equipados. Vimos um exemplo desse tipo de dificuldade em Lyman, onde Putin está enviando seus soldados para lutar sem capacetes, coletes à prova de balas ou até mesmo o equipamento mais básico. Esse problema revela grandes falhas nas forças armadas da Rússia, em suprimentos e filosofia, que analisamos em um vídeo sobre capacetes. Assista a esse vídeo se quiser saber mais. Esses mesmos problemas são o que faz da Rússia uma adversária tão fraca para a OTAN. Afinal, essa filosofia levou a Rússia a travar uma guerra terrestre de atrito, tornando-se vítima do desgaste que tenta impor à Ucrânia. Putin age como se a vitória da Rússia na guerra da Ucrânia fosse certa e a derrota ucraniana inevitável. O contrário é o caso, aponta Coughlin. Os militares russos podem ter obtido alguns avanços marginais no leste da Ucrânia, mas esses avanços foram conquistados a um custo terrível em termos de baixas russas. O conselheiro político-militar do Reino Unido, Angkor Narayan, repetiu esses comentários em discurso em Viena, em novembro. Narayan ressalta que a Rússia controla só cerca de 20% da Ucrânia. Isso já é impressionante, considerando que a Rússia está em guerra com a Ucrânia há quase 4 anos. Narayan ressalta que, desde a estabilização das linhas de frente na Ucrânia, em novembro de 2022, a Rússia conquistou só 11% desse território. O restante já estava sob controle antes de a Rússia iniciar sua invasão, já que o país já havia anexado a Crimeia, ou foi conquistado nos primeiros dias da invasão, antes de a Rússia ser repelida. Cerca de 1% da Ucrânia, conquistada em 3 anos, é um número péssimo. E isso teve um custo enorme para a Rússia, tanto em equipamentos quanto em mão de obra. O Ministério das Finanças da Ucrânia diz que a Rússia já perdeu mais de 117 mil soldados mortos, feridos ou capturados desde o início da guerra. Quanto a equipamentos, mais de 11.300 tanques, 23.600 veículos blindados e quase 35 mil sistemas de artilharia foram destruídos. A Rússia pode estar produzindo mais armas, mas a dimensão dessas perdas levanta a questão de quão preparada a Rússia realmente pode estar se entrar em uma guerra com os membros da OTAN na Europa. A Ucrânia é relativamente pequena quando comparada com quase toda a Europa, e a abordagem desgastante que Putin adotou na Ucrânia simplesmente não funcionaria sem custar tanto à Rússia em termos de mão de obra, equipamentos e dinheiro que o país acabaria colapsando. É aqui que Trump entra em cena. Coughlin argumenta que Putin tenta enganar os Estados Unidos da América, fazendo-os acreditar que comanda uma Rússia que não existe. O líder da Rússia vem usando esse tipo de artimanha por meio de suas ameaças desde o início da guerra. Coughlin afirma que as artimanhas também funcionaram com o governo Biden. Outras artimanhas incluem afirmar que a Rússia está se saindo melhor na Ucrânia do que realmente está. E a afirmação mais recente de que a Rússia está pronta para uma guerra com a Europa e a OTAN, e que a Rússia venceria essa guerra com facilidade. Trump não deve cair nesses truques, e Coughlin vê sinais encorajadores disso. O escritor do The Telegraph diz que Trump impôs sanções mais rígidas a empresas petrolíferas russas porque Putin recusou um acordo de paz. Os Estados Unidos sabem da situação doméstica cada vez mais frágil de Putin.
E o governo Trump já mostrou não hesitar em exibir o poder militar americano. Por exemplo, o governo Trump escolheu usar um bombardeiro B-2 para liderar o sobrevoo. A visita de Putin ao Alasca foi típica das táticas de intimidação que ele conhece e costuma usar. Já houve sinais de que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, não se intimida com Putin e está disposto a enfrentá-lo em seu próprio jogo. Coughlin escreve, e o ponto principal dele é simples. Trump não só poderia enfrentar Putin no próprio jogo dele, mas, com o apoio dos aliados da OTAN dos Estados Unidos, ele poderia fazer Putin perceber que a Rússia perderia esse jogo. Longe de estar pronta para uma guerra com a OTAN, a Rússia tem tudo para perder qualquer confronto que aconteça. E os números comprovam isso, já que a OTAN tem mais poder de fogo do que a Rússia em todos os aspectos. Se Trump usar todo o poder militar dos Estados Unidos da América contra a Rússia, a revista The Week analisou em junho quem venceria uma guerra entre Rússia e OTAN. Putin não vai gostar dos resultados. A OTAN tem mais de 34 milhões de soldados na ativa, além do potencial de convocar muitos milhões a mais. A Rússia conta com 13 a 15 milhões de soldados ativos, impossível comparar. O arsenal aéreo da Rússia, com 4.000 a 5.000 aeronaves, é pequeno frente à OTAN, que possui cerca de 22 mil. A marinha da OTAN é 4 vezes maior que a da Rússia. E mesmo em áreas onde a Rússia se destaca, como em tanques e veículos blindados, os números da OTAN superam os da Rússia em todas as ocasiões. Por exemplo, os mais de 131 mil veículos blindados russos não se comparam ao total da OTAN, que passa de 970 mil. Ironicamente, a única vantagem que a Rússia pode ter em uma guerra convencional vem dos drones. A Ucrânia usou drones com eficácia contra a Rússia, levando o país a criar seu próprio exército de drones. A OTAN precisa se atualizar nisso e está buscando fazer isso através da criação de uma barreira de drones que mitiga a ameaça dos veículos aéreos não tripulados russos. Esse é o único aspecto convencional em que a Rússia vence. E até mesmo essa vantagem desapareceria se a OTAN entrasse em modo de guerra e começasse a construir drones, aos milhões. Claro, também há a guerra não convencional a se considerar. Putin e seus aliados adoram exibir o poder nuclear da Rússia. Parece acreditar que a OTAN não faria o mesmo se quisesse. A Associação de Controle de Armamentos afirma que os 300, o que é insignificante. Quando ambos os países têm mais de 5.000 ogivas estocadas, incluindo ogivas aposentadas, some-se a França e o Reino Unido, que entregam, respectivamente, 290 e 225 armas nucleares aos estoques da OTAN. A OTAN também pode desafiar o blefe nuclear de Putin. A vantagem significativa da OTAN sobre a Rússia, assumindo que todos os membros do grupo ajam como um só, é suficiente para dar a Trump a vantagem necessária. Ele deve ignorar as ameaças de Putin nas negociações de paz. Por que não enviar mísseis Tomahawk à Ucrânia? Essa é outra linha vermelha sendo cruzada. Isso provavelmente resultará em nada por parte da Rússia. Sobrecarregue a Rússia com mais sanções, argumenta Coughlin, e garanta que essas sanções sejam devidamente aplicadas. Ao desafiar o blefe de Putin, Trump e a OTAN podem mostrar ao líder russo que ele não tem tanta influência nas negociações de paz da guerra na Ucrânia. Como o Coughlin coloca, se Trump está realmente sério em acabar com esse conflito terrível, então ele precisa entender isso. Putin só aceitará um acordo de paz quando perceber que não há alternativa além de encerrar sua operação militar na Ucrânia. É hora da OTAN agir. É um jogo de quem é maior, e a OTAN sempre vence. Mesmo com a ameaça nuclear da Rússia, não é certo que Putin confie em seus mísseis para atacar um inimigo. Isso é ainda mais verdadeiro para o míssil Sarmat, que seria o grande trunfo russo capaz de atingir qualquer país do mundo. Mas o míssil imparável da Rússia mal consegue sair do chão. O Sarmat explodiu na cara de Putin, literalmente. E o líder da Rússia está tentando esconder seu constrangimento. Descubra mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura dos últimos acontecimentos, enquanto as tensões aumentam entre a Rússia e a OTAN. E obrigado por assistir.